Família Tricolor, o Zubeldia precisa fazer a leitura correta. Ele tem que aprender a ouvir a voz do campo. Mas eu digo a voz do campo. E não o que alguns tentam traduzir para ele o que o campo esteja dizendo. Ele tem que fazer essa leitura. Como, por exemplo, eu já vejo algum desses tradutores querer passar a brilhante ideia para o Zubeldia de que esse é o momento de testar John Kennedy e Castilho junto, desde o início. Aí eu faço uma pergunta clara para vocês. Isso iria ajudar o Fluminense em quê? Não tenha dúvidas, o Zubeldia já andou ouvindo essa rapaziada. Foi justamente daí que ele tirou a ideia de que o John Kennedy só joga bem quando sai do banco. Só joga bem quando sai do banco. Só que eu lembro a vocês que esses mesmos tradutores que tentam levar a voz do campo para o Zubeldia foram os mesmos que falaram que Castilho é o 9, Castilho é o homem que estava faltando para o Fluminense, é o homem que a gente precisava, que agora tem o 9, lembram disso? Que o John Kennedy não servia, que o John Kennedy não prestava, e só esse fiel amigo aqui é que valorizava John Kennedy. Agora querem usar o John Kennedy de muleta para Castilho. Irmão, ser bem claro para vocês, Castilho não joga nada e um pouco menos, mas pode ser útil. Pode ser útil em determinado momento da partida, uma abafa, precisar de bola alta, beleza. Quantas vezes eu já vim aqui falar para vocês que o Castilho vai ser a terceira opção do Fluminense, que o Cano ainda vai passar à frente dele. Eu não falo isso de hoje, eu falo desde a contratação dele. Só que essas pessoas que fizeram a cabeça da torcida de que o Castilho era maravilhoso, agora eles não têm como bancar essa situação. E tentam a todo custo prejudicar o Fluminense para manter essa narrativa viva. Galera, vamos acordar para isso. Não é nada contra o Castilho, mas a verdade está aí, só se engana quem quiser. Ok? Então, sem essa de dois centroavantes de início, não existe isso. Essa possibilidade será muito útil durante a partida, quando for preciso. Ok? Mas tem muito mais para se falar de Flusão. Vem comigo. Diga lá, mano velho, diga lá, Tricolinda, mais uma vez, obrigado pela presença. Um final de semana abençoado para todos nós, que já começa com uma vitória do Flusão hoje às 18 horas. E que já os convido para deixar o like, se inscrever no canal para dar sorte, para a gente conquistar a vitória hoje e divulgar o nosso trabalho para mais tricolores. Ok? Família, e já quero abrir com uma excelente notícia. Vou até pegar uma cola aqui para passar para vocês. Como está a recuperação do Martinelli? Martinelli está evoluindo bem em sua recuperação de lesão grau 3. No reto femoral anterior da coxa esquerda, sofrida em abril de 2026. Atualmente o volante já iniciou o processo de transição física. Recuperou cerca de 80% da força muscular e trabalha com o departamento médico para retornar antes do prazo de 6 a 8 semanas. Isso é fantástico, mas não é novidade, até porque Filé comanda uma equipe fantástica, né? E contar baixinho para vocês, Martinelli faz uma falta. Depois da boa notícia do Martinelli, vamos falar sobre a possível escalação. O GE trouxe essa possível escalação. Eu quero não discordar do GE, pode ser possível, mas eu quero modificar essa escalação. Eu ontem havia comentado com vocês e aqui eu vou dar uma sustentabilidade à minha opinião, ok? Segundo o GE, a escalação seria, tá aí ó, Fábio, Guga ou Samuel Xavier, Ignácio, Freitas, Guilherme Arana ou Renê, Bernal, Hércules e Lúcia Costa ou Donato, e Savarino, Canóbio e Castilho ou John Kennedy. Essa seria a possível escalação e eu discordo completamente. É uma visão minimalista e sem qualquer criatividade,
sem qualquer, cara, justificativa para manter isso. Por quê? Porque nós estamos fazendo a mesma coisa todo jogo. A gente entra e fica lá esperando a boa vontade do adversário para ver o que ele vai fazer. É quase como se pedisse: será que o senhor deixa a gente atacar um pouquinho? Essa é a impressão que o time do Fluminense está passando em campo. Isso não pode ocorrer, galera. Isso não pode ocorrer, tá? E não pensem em vocês que vai ser fácil. O Vitória tá todo desfalcado? Tá. Mas não pensem que vai ser fácil. Primeiro porque os times do Jair Ventura jogam fechadinho com velocidade na frente para aproveitar as oportunidades. E um detalhe que eu quero deixar claro para vocês: eu nunca falei sobre jogador adversário antes dos jogos. Hoje eu vou falar. Quando o Fluminense estava na eminência de contratar o Castilho pelaquela fábula, contratar os jogadores da Argentina, de outros países sul-americanos, por aquela fábula que ele gastou, eu aqui no canal já havia comentado. Quem me acompanha sabe disso. Se eu sou diretoria, eu vou atrás do René da Portuguesa, que está brilhando no Paulistão. Garoto rápido, inteligente, novo, um excelente jogador e muito mais barato. Ninguém deu atenção. O Vitória foi lá, pegou o René e ele vai estar em campo contra a gente hoje. É um jogador rápido e inteligente. A nossa zaga é pesada. Bernal tem que estar dentro para dar cobertura, ok? Não podemos dar mole pro René. Um jogador muito esperto, muito bom. E aí, vocês podem avaliar hoje ele jogando contra a gente, se eu estava certo em sugerir a contratação dele ou não, ok? Agora, vamos falar da escalação do Fluminense. Pelo menos a que eu colocaria em campo. Já trouxe para vocês ontem, mas quero fazer uma mudança de ontem para hoje. Por quê? Eu não estava sabendo da suspensão do James. James está suspenso no terceiro cartão amarelo. Então, como nós vamos ter um adversário com ataque rápido, fica a critério do Zubeldia. Ele pode manter o Ignacio, ok? Ou tem um outro zagueiro que é muito bom, muito rápido, tem excelente qualidade, é de confiança, mas eu duvido que o Zubeldia dará oportunidade a ele. Eu estou falando do Davi Schultz. Ele é muito mais rápido do que o Ignacio. Mas eu acredito, na minha concepção, vou deixar o Ignacio, porque eu sei que o Zubeldia jamais faria isso. Mas vamos lá, na minha opinião, o time seria Fábio, o Guga ou o Samuel Xavier, ou até o Fidelis, para mim não tem problema nenhum. Lateral esquerdo eu botaria o René. Miolo de zaga, Ignacio Freitas. Bernal, o Hércules, Acosta e Savarino, fazendo o quarto homem pelo lado esquerdo. E na frente, John Kennedy e Soteldo. Família, essa seria a opção mais óbvia para quem quer buscar a vitória dentro de casa. Ok? Essa seria a opção mais óbvia. E antes que fale alguma coisa, vai botar o Canóbio no banco, o Serna no banco. Não é questão de botar no banco. A questão é que esse jogo pede Fluminense ofensivo. E o poder ofensivo do Canóbio e do Serna é inferior ao do Soteldo. O poder ofensivo do John Kennedy é superior ao do Castilho. Não dá para ter um cara grandalhão que briga com a bola, domina na canela, na orelha, no joelho. Não dá. Você tem que ter mobilidade, tem que ter velocidade, explosão. Você tem que começar o jogo propondo a partida. Nós que temos que ditar o ritmo do jogo. Nós não temos que começar o jogo lá para trás e ficar esperando. Quando é tiro de meta do adversário, o meu time já está lá atrás, em cima do Fábio. Isso não pode acontecer. Isso precisa parar com urgência. Ok? Zaga vai sair jogando. Irmão, se o Vitória estiver marcando em cima, zone a porra da bola. Bota a bola lá para frente e tira a zaga de trás. Eu vou repetir. Já notado como é que começa o jogo Paris Saint-Germain? Paris Saint-Germain dá um bico na lateral e já avança todo o seu time para fazer a marcação na jugular do adversário.
Por que a gente não procura fazer a mesma coisa? Obviamente que não é para fazer igual o PSG. Eles têm um esquema tático deles próprio, lá futebol europeu, tal, mas a atitude pode ser semelhante. Quando a gente tiver oportunidade, espaço, segurança para sair jogando, beleza. Quando não for possível, meu irmão, bota a bola lá no goleiro adversário e sai todo mundo pro jogo, cara. Vamos marcar o adversário. Entendeu? Tem que ser dessa forma. Tem que ser assim. Nós não podemos ter medo de jogar. Nós não podemos ter medo de atuar. Porque eu vou falar uma coisa bem séria para vocês, galera. Nós já tivemos experiências tenebrosas com o Retranca Menezes. Ele já chegou a botar o time no 4-6-0 e nós perdemos o jogo. Na maioria das vezes, ele botava o time na retranca e a gente ainda tomava gol. Só depois tomava 2 gols de diferença que ele queria correr atrás do prejuízo. Cara, a gente não pode ficar esperando tomar o gol. Se você for botar o time para frente, vamos correr risco? Vamos. Se ficar lá atrás, vai correr risco do mesmo jeito. Nós temos que jogar, temos que impor o nosso estilo de jogo. Quando a gente impõe nosso estilo de jogo e ele é bem sucedido, a tendência é que fique mais tranquilo, porque os atacantes dele vão ter que baixar a linha para ajudar a marcar. Isso acontece com todo o clube do futebol brasileiro. Então a gente não pode se omitir. Não pode cair em falácia. Ok? E para finalizar, eu quero fazer uma observação sobre a declaração do Luiz Ubeldia na última coletiva. Quando ele falou uma coisa que eu discordo completamente. Abro aspas para Luiz Ubeldia. Me parece que John Kennedy é um jogador que entra muito bem. Revoluciona o ataque quando a partida está difícil. É uma das qualidades principais dele. Sempre entra bem e isso tem valor agregado. É difícil encontrar jogadores que entram bem. Mas quando é titular, muitas das vezes se desgasta. As defesas adversárias estão mais fechadas, difíceis. Quando entra, sempre responde bem. Quando foi titular, há partidas que foi bem. E não também. O importante é que está fazendo gols. É um jogador importante. Fecha aspas para Luiz Ubeldia. Cara, essa mentalidade é tosca. É tosca. Ok? É tosca. E se o Zubeldia tem realmente essa opinião, que para mim não é dele, e se ele foi induzido a pensar dessa forma, tá aí, o Castilho já tem jogos que não joga nada, é um a menos em campo, e por que ele é titular? Porque ele, já sei, ele tem a característica de entrar e jogar mal, que é justamente para fortalecer a entrada do John Kennedy, é isso? Isso é tática. E por que toda vez que o John Kennedy entra bem, entra, faz gol, salva o Fluminense, alguém tem que pegar um pouquinho do mérito do John Kennedy e dividir com o Castilho? Se ele não jogou nada o jogo todo. Cara, não é perseguir o Castilho, é ser sincero, pô. Estão fazendo distribuição de valores. O valor do John Kennedy, não é do Castilho. Não tem nexo esse comentário. Aí o cara joga bem toda vez que entra e não tem oportunidade de titular. Vai jogar hoje só porque o Zubeldia acha que é um time sem importância, que é um campeonato sem importância. A Libertadores, que é o melhor campeonato, é o principal, aí bota Castilho, mesmo estando mal pra cacete. A diferença que pode tanto ajudar o John Kennedy como pode ajudar o próprio Castilho é botar a porra do time pra frente. Eu já falo pra vocês há muito tempo que o Soteldo vem pedindo passagem. Enquanto o Rivadavia, isso ficou nítido. Depois que o Soteldo entrou, o Fluminense cresceu de produção. Por que o Fluminense chegou ao gol? Porque Soteldo produz, John Kennedy faz. Então, não faça isso com o John Kennedy, que isso é uma covardia com o nosso matador, com o nosso jogador, e é uma discrepância com o nosso clube, cara. John Kennedy está provando dentro de campo. O campo está gritando, preste atenção. John Kennedy e Soteldo
tem que começar jogando toda vez que nós precisarmos da vitória. Precisamos ganhar de qualquer jeito. John Kennedy e Soteldo precisam começar de titular. É hoje, dia 19, contra o Bolívar. Já tem que botar isso na cabeça. Não é porque eu estou falando, porque eu gosto do John Kennedy, porque eu gosto do Soteldo. Não, o campo está mostrando isso para vocês. O campo já está gritando isso há muito tempo. Quando pegar um adversário que nos pressione, que a gente precise de uma recomposição e saída rápida lá de trás, aí tem Célio e tem principalmente o Canóbio. Beleza. Beleza. Nós temos que ter um Soteldo, um John Kennedy, um Savarino que não seja um vagalume, porque o Savarino aparece 3, 4 vezes nos jogos. Dá um tapinha útil e o resto fica escondido na lateral do campo. Parece uma xícara com a mão nas cadeiras. Se a bola não chegar, ele também não procura. Tem que fazer parte do jogo. Savarino joga muita bola, mas tem que ser mais produtivo. Tem que buscar responsabilidade. E nessa escalação, ele pode fechar para ajudar o Acosta, como pode tanto abrir como ir por centro para tentar a finalização em gol. Ele vai ter liberdade, mas tem que dar a cara para jogar. Então, eu, na minha concepção, repito para vocês, minha escalação seria essa. E até porque eu coloco o René no lateral esquerda, porque eu sei que o Savarino não é de fazer muita recomposição. E o René não é de subir muito. Então o René faz uma cobertura mais tranquila por ali. Ok? Então, na minha concepção, a equipe seria essa. Ok? Precisamos da vitória? Precisamos. Dia 19, vamos precisar? Vamos. Então já vamos aproveitar esses 4, 5 jogos que temos no Maracanã. Tanto quanto o Vitória hoje, quanto o Operário, quanto o Bolívar e os outros. E, meu irmão, vamos buscar a vitória. Ok? Para mim, fica aí. Fica na Fábio, o Samuel Xavier, que eu acredito que ele vai para o jogo hoje, Samuel Xavier, Ignácio, Freitas e René. Bernal, Hércules, Acosta e Savarino. E na frente, o Soteldo e o John Kennedy. Essa é a minha equipe, ok? Mas estou pensando exclusivamente no Fluminense ofensivo. E sem essa de querer usar o John Kennedy para ser muleta de Castilho. Eu acho que não cola, não é legal. E prejudica o próprio Castilho, ok? Castilho está mal hoje, tá? Tecnicamente é fraco? Eu acho fraco tecnicamente, mas eu acho extremamente útil. Durante o jogo, precisar de bola aérea, segundo tempo e tal, vamos acionar o Castilho. Sem problema nenhum. Mas não dá para tê-lo começando de titular, independente da competição que a gente esteja disputando. Eu acho um desperdício, ok? Mas eu quero saber a sua opinião. Valeu? Família, tamo junto, Flusão. Lealdade Tricolor sempre. Esse é o objetivo, lealdade tricolor. Até a próxima e a gente se vê por aí.